Olá, o nosso Sala de Entrevistas hoje vai abordar um tema que interessa para uma fatia interessante da população. Há 500 anos, à luz de velas, um homem leu na Bíblia e o justo viverá pela fé. E aquele homem, que seria, na época, apenas um dissidente da Igreja Católica, acaba se transformando no pai da Reforma Protestante, que 500 anos depois arrasta bilhões e bilhões de seguidores por todo o mundo. Para falar sobre o tema, convidei um pastor batista ordenado pela Convenção Batista Brasileira, ele que pastoreia a Igreja Batista Liberdade na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. É bacharel em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e mestre em teologia histórica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação da Universidade Mackenzie. Me refiro a Wilson Porte Júnior. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui. Acertei a pronúncia do nome certinho? Sim, certinho, Weber. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. 500 anos da Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante significou para a igreja há 500 anos atrás, pastor? Eu costumo dizer, Weber, que a Reforma Protestante foi um verdadeiro avivamento, talvez o maior avivamento que já aconteceu em toda a história do cristianismo. Se nós pararmos para pensar em tudo que era o cristianismo à época e vermos como Martinho Lutero e tantos outros com ele pretenderam trazer a igreja de volta para aquela igreja que viveu no início do cristianismo, nós vemos que ele só conseguiu começar isso, ele não conseguiu completar isso até hoje não foi completado, a gente poderia dizer, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Eu falei na introdução que, à época, ele era tratado apenas como um dissidente, um rebelde da Igreja Católica. Obviamente que se nós fôssemos perguntar para Martinho Lutero, quando ele pregou lá as teses nas portas da igreja, se ele teria noção do que se transformaria aquele movimento, talvez ele não tivesse noção do que seria a Reforma Protestante hoje. Mas, obviamente, que também seria uma forma leviana em falar que Martinho Lutero fez aquilo apenas por fazer. Ele tinha exatamente a noção do que ele estava fazendo ao romper com a Igreja Católica naquele momento, pastor? Sim, ele tinha. Embora, para sermos honestos com Lutero e com a história, muito do que é dito tanto dentro do catolicismo romano como dentro do protestantismo também, foge um pouco do que aconteceu. Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. Lutero repudiou com todas as piores palavras possíveis a ideia de existir uma igreja luterana, por exemplo. Ele era absolutamente contrário a qualquer coisa que levasse o seu nome. O que ele queria, na verdade, era fazer com que a igreja de então refletisse sobre os descaminhos que estavam vivendo e andando naquele exato período. A venda das indulgências e outras práticas que eram comuns entre monges. Ele mesmo era um monge agostiniano e em outros líderes da igreja na época. E o que ele queria, na verdade, era chamar essas pessoas para conversar sobre para onde a vida deles estava indo, o que eles estavam fazendo com o povo, o que eles estavam fazendo com o ensino. E ele, como estava estudando as Escrituras, percebeu uma série de erros na vida prática da igreja, dos líderes, inclusive dos principais líderes, com aquilo que as Escrituras ensinam. Então, ele nada mais pretendeu do que chamar esses irmãos para conversarem, para voltarem às Escrituras e a reforma ser da própria igreja. Ele nunca pretendeu. Na verdade, quem o expulsou de lá foi a própria igreja. A sé da igreja, né? O Papa Leão X à época, que o expulsou, que os excomungou da igreja e, enfim, com ameaças de morte, com tantas outras coisas que a igreja realmente fez antes de Lutero, 100 anos antes dele, com John Hus, ali próximo à Alemanha, e outros nos anos anteriores e naquele período também. Pessoas que tentaram dizer, olha, nos parece que a maneira como vocês estão lidando com esse ou aquele assunto, especialmente a salvação das vidas, o perdão dos pecados, está errado. Mas por que só o movimento de Martinho Lutero teve toda essa repercussão? Por que explodiu a partir daí a Reforma Protestante e não nas orientações ou, digamos assim, nas manifestações anteriores? Porque ele teve uma proteção do Estado, digamos assim. O que não aconteceu com pessoas em tempos antigos, como John Hus, por exemplo, que foi queimado vivo na fogueira e que fez uma espécie de profecia dizendo que eles estavam matando um ganso. A palavra Hus em sua língua materna significa isso, mas que dali 100 anos Deus levantaria um cisne cujo canto jamais
ninguém silenciaria. E muitos, quando Martinho Lutero começou a pregar e chamar as pessoas de volta às Escrituras, traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que o povo lesse a Bíblia, cantasse a Bíblia, aprendesse as Escrituras. Você vai falar isso porque a Bíblia na época era só em latim. Só em latim. Era autorizada em latim, alguns tinham acesso aos originais grego e hebraico, mas era raríssimo. E mesmo os sacerdotes, muitos deles eram ordenados sem nunca terem visto uma Bíblia na frente. Então eles pregavam o que eles ouviam dos seus superiores e o povo acreditava naquilo. Quando um ou outro monge, ou doutor de teologia dentro da igreja, ou professor de teologia, tinha acesso às Escrituras e descobria os erros, eles chamavam as pessoas para conversar. Mas as ameaças eram muito grandes, então eles silenciavam. Aqueles que tinham coragem diziam, não, a gente vai chegar até onde a gente puder chegar, porque a gente está lidando com a salvação dessas pessoas. A maioria deles era morto, literalmente morto. Lutero, quando ele chamou a igreja para conversa e as pessoas, houve uma dieta na cidade de Worms, uma espécie de assembleia, de reunião, onde o próprio imperador Carlos estava presente, junto com autoridades da igreja, e ali ele foi declarado um fora da lei, e todo mundo tinha certeza que saindo dali ele iria ser pego e morto, que as pessoas iriam matá-lo, porque fora da lei, qualquer pessoa que o matasse, não aconteceria nada com essa pessoa. E ao sair dali ele foi sequestrado por uma outra autoridade alemã, com uma boa intenção, que o levou para um castelo em Wartburg, na Alemanha, onde ele ficou preso, sequestrado durante um bom tempo, e ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, lançando as bases da moderna língua alemã. Ali ele compôs vários hinos, ali ele escreveu alguns livros, comentários, ali ele viveu durante muito tempo. Ele só não foi morto por conta disso, porque várias outras autoridades na Alemanha acabaram abraçando essa história, nem tanto por motivos religiosos em princípio, mas também econômicos, sociais, políticos, que não foram as motivações de Lutero, e que acabaram dando uma espécie de salvo-conduto a ele, impedindo com que ele fosse morto como seus antepassados foram. Bom, embasado nisso que o senhor me fala, seria exagero meu falar que a reforma protestante não foi apenas uma reforma que envolveu o mundo religioso, mas que ajudou a construir uma nova sociedade nesses países, na Europa principalmente? Sim, eu não tenho dúvida disso. A gente olha, por exemplo, os países de tradição, de história protestante na Europa e mesmo aqui na América, em alguns outros cantos do mundo, e a gente vê a grande diferença social nesses países em comparação com outros que não tiveram uma história protestante em sua colonização ou em sua formação nos últimos 500 anos. A gente vê isso na Alemanha, a gente vê isso na Suíça, a gente vê isso na Suécia, a gente vê isso na própria Inglaterra, a gente vê isso nos Estados Unidos da América, em comparação com alguns outros países que infelizmente não tiveram. O Canadá entra nessa lista, pastor? Ele entra nessa lista também, embora houve diferentes tipos de colonização no Canadá, então a gente percebe diferentes histórias ou tradições e enfoques ao longo da sua própria colonização. Mas isso é muito forte nesses países, porque Lutero, como Calvino e tantos outros dos reformadores, eles não se preocupavam apenas com a questão religiosa, mas eles entendiam que a Bíblia, ela trazia uma nova cosmovisão para as pessoas. Então, a maneira como elas encaravam o mundo, a maneira como elas encaravam o casamento, o dinheiro, as finanças, a maneira como elas encaravam a política, a maneira como elas encaravam os esportes, o lazer, a vestimenta, a alimentação, tudo era fundamentado por aquela maneira como a palavra de Deus disserta sobre todas essas coisas. De modo que a igreja acabou entrando num novo período, quando ela não lidava apenas com as questões espirituais na vida das pessoas, mas com tudo aquilo que elas viviam. Então, o trabalho das pessoas foi influenciado, uma espécie de cosmovisão do trabalho, por aquilo que os reformadores ensinavam. Eles queriam que as escrituras permeassem toda a vida humana e fizesse diferença em tudo aquilo que os homens viviam naquele tempo. E onde é que foi que nós erramos, pastor? Porque vamos viver o que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia, esse manual, nos mostra, é de fato a melhor conduta que nós deveremos ter. Por que os protestantes hoje, fazendo uma meia-culpa, têm tanta dificuldade em entender isso? A maior dificuldade nossa hoje é porque nós voltamos para aquilo que era o romanismo, o catolicismo romano na Idade Média. O que nós encontramos hoje dentro de muitas igrejas é um abandono das Escrituras, né? O que hoje a Igreja Católica não faz mais isso hoje. Aquilo contra o que Lutero lutou, né, no começo do século XVI e outros, os pré-reformadores, né, antes dele, nos séculos anteriores, hoje o catolicismo romano não vive mais absolutamente nada daquilo. Ou, inclusive o Papa anterior, o João Paulo II, né, fez Karol até... Wojtyła. O Karol Wojtyła, ele inclusive
pediu perdão à humanidade, inclusive com relação a atitudes e pré-julgamentos que foram feitos no período da Reforma Protestante. O catolicismo hoje é completamente diferente daquele catolicismo contra o que Lutero se levantou. Por outro lado, a gente olha para o movimento evangélico geral nos nossos dias, o que a gente encontra é uma espécie de retorno àquilo que foi o cristianismo da época, da Idade Média. Ou seja, as escrituras elas não têm mais tanto valor, aquilo que elas ensinam ou não ensinam também não tem tanto valor, o que vale é a palavra do líder. Então, se eu sou o líder de uma igreja e eu digo, e alguém se levanta e diz, mas e as escrituras? Eu digo, é a minha palavra que basta. Você não pode questionar a minha palavra. O que manda aqui é a minha palavra, não é? Eu sou o homem de Deus, eu sou a autoridade aqui sobre você. Mas a escritura não. Então, a maneira, assim, a ideia de que eu posso me apropriar de certos benefícios divinos por meio de certas práticas que eu venha a realizar, que era o que eles acreditavam na indulgência e na Idade Média. Ou seja, se eu tomar certas atitudes, comprar algumas coisas, der o meu dinheiro para a igreja, eu serei abençoado. Havia uma música cantada pelos monges na Idade Média que era, não é? Na hora que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E eles cantavam isso em todas as cidades. Era uma barganha? É uma barganha. E a ideia não estava só associada com tirar pessoas do purgatório do inferno. E não só associado também com você ter o perdão dos seus pecados. Mas se você é uma pessoa muito boa e os seus parentes que já morreram foram muito bons também, o que precisa melhorar na sua vida? O que precisa melhorar nos seus relacionamentos? Então, na hora que a moeda no cofre cai, a sua vida financeira sai do buraco, talvez, ou os seus problemas acabam, ou coisas assim. Então, e o povo não tinha acesso às escrituras para entender que esse tipo de convite, de barganha, é errado. Assim como hoje eu vejo muitas igrejas protestantes têm afastado cada vez mais as escrituras daquele lugar central que elas deveriam ter, e com isso novas doutrinas têm surgido, e com isso a gente acaba vivendo a necessidade quase que de uma nova reforma, ou de pelo menos voltarmos para aquilo que foi a reforma, que foi um retorno às escrituras. Amém. Glória a Deus. Wilson Porte, nosso convidado de hoje, pastor Wilson, aí que fala sobre a Reforma Protestante, 500 anos. E já já nós voltaremos com o segundo bloco e aí nós vamos dar mais uma apertadinha aí no pastor, porque a conversa está muito café com leite. Vamos apertar um pouquinho mais. Já já voltaremos. De volta com Sala de Entrevistas e hoje o tema é 500 anos da Reforma Protestante. Ele que é autor de vários livros, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O pastor está aqui, ó. Wilson Porte é o nosso convidado, já eu falo sobre este aqui, que para mim é o best-seller dele. Ô pastor, eu sei que uma bobagem isso que eu vou falar, mas se Martinho Lutero pudesse, ele iria propor hoje, nos dias atuais, a reforma da reforma? A reforma no meio protestante, talvez sim. Reforma da reforma, eu creio que não dessa maneira, mas eu acredito que ele nos convidaria, quando eu digo nos, aqui eu penso em todos aqueles que se colocam dentro do que é chamado movimento evangélico, porque nem todos se consideram protestantes, nem todos se consideram herdeiros do movimento reformador, embora sejam, em última instância, legatários do movimento reformador. Não fosse o movimento reformador, eles ainda estariam dentro do catolicismo romano. Hoje são católicos universais, digamos assim, não é? Católicos bíblicos, são cristãos que vivem no mundo todo, que estão envolvidos com o cristianismo internacional, debaixo dessa graça do Senhor e que os coloca na Igreja de Jesus Cristo. E o que eu vejo dentro desse movimento evangelical internacional é muito desvio da Escritura. É muita ideia pessoal diante daquilo que é claramente ensinado pela Escritura. São muitos falsos mestres, muitas falsas doutrinas. E eu acredito que isso incomodaria demais o coração, não só do reformador Martinho Lutero, mas de todos os demais que naquela época correram risco de morte por conta de quererem colocar a Bíblia na língua do povo e na casa do povo e falar de uma maneira que o povo compreendesse. Porque eles acreditavam de fato naquilo que está lá em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, se você priva as pessoas desse Evangelho, você
priva essas pessoas da salvação. Você os impede de ter acesso àquilo que é o poder de Deus para libertá-los da condenação, da ignorância, do sofrimento e da perdição eterna. E eu creio que isso se vê muito forte dentro do movimento evangélico hoje. Mesmo que ainda exista pessoas dentro do movimento evangélico que digam, não, aquele evangélico não é evangélico. Não, aquela igreja lá é seita, não é evangélico. Aquilo ali não é crente, não. Não é crente. Mas pros de fora é tudo crente, é tudo evangélico. É verdade. E você chega, por exemplo, eu chego numa, sei lá, para fazer uma consulta num médico, e a recepcionista pergunta, o seu nome? Eu falo meu nome. Sua idade? Eu falo. Sua profissão? Pastor. A pessoa já olha para o lado, né? Quem está embaixo olha para cima para ver que bicho é esse, porque muitas vezes a associação que se faz é com a pior ideia de que se possa haver com relação a um pastor. É porque o senhor disse, acaba entrando tudo na mesma panela. Tudo na mesma panela. E eu creio que entra mesmo, e até a gente explicar que, enfim, buraco de tomada não é focinho de porco, demora muito tempo. E por isso eu acredito que Lutero se levantaria sim para dizer, irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar ao Evangelho, precisamos voltar a ler e estudar a Bíblia, sem deixar a piedade, o temor e o fervor espiritual diante de Deus, mas precisamos voltar a ensinar as Escrituras, porque, como diz a própria palavra de Deus, o meu povo se perde porque lhes falta o conhecimento. Como é que o senhor enxerga esse crescimento do movimento reformador, se é que eu posso falar assim, ou dos reformados no Brasil? Porque, inclusive, está gerando um atrito, principalmente entre pentecostais, reformados. Aliás, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é da Igreja Presbiteriana, esteve aqui participando do Sala, ele me falou algo muito interessante. Ele sempre disse que, eu sempre escuto falar, tem alguns aí que, os chamados profetas, ou os que dão as profetadas, Deus vai promover um verdadeiro avivamento no Brasil. Ele disse, olha, gente, o avivamento no Brasil é quando a gente unir o zelo pelo estudo do reformado, o carinho pelas escrituras do reformado, com a paixão em fazer a obra dos pentecostais. Eu acho que a gente está dividindo um barco que não é para ser dividido. O senhor comunga com esse pensamento? Sim, do início ao fim. Eu acredito que a ortodoxia, que é esse zelo pela doutrina reta, quando divorciada da ortopraxia, que é um desejo de praticar, de viver, de fazer a coisa, gera um cristianismo inútil, um cristianismo frio. Seja ele um cristianismo, digamos, mais pentecostal, digamos, né? Avivado teoricamente, mas se ausente de estudo, de conhecimento, de aprofundamento bíblico e teológico e doutrinal, acaba sendo uma coisa fria no sentido de ser uma coisa falsa mesmo, hipócrita, né? Aquilo que você faz diante dos outros, mas que Deus sabe, que a sua família também sabe, que não é nada daquilo, que é só uma casca, não tem miolo, é só uma aparência, aquele fervor, mas não tem uma essência. Por outro lado, você tem aqueles que levantam a bandeira da ortodoxia, mas que não têm vida nenhuma com Deus, não oram, não têm uma piedade diária, não têm uma comunhão com Deus. Não tem um devocional com Deus. Não tem um devocional. Portanto, esse casamento entre a teologia e a vida e a prática, a ortodoxia com a ortopraxia, o conhecimento com o fervor, é o que as Escrituras pretendem para todos aqueles que querem buscar a Deus. A gente vê isso nos profetas, nos reis, nos patriarcas, em Cristo. A gente vê isso nos apóstolos, no início da história do cristianismo, e a gente vê isso muito claramente na vida dos reformadores. Amém, pastor. Pastor, deixa eu falar um pouquinho dessa obra aqui, porque também faz parte desse movimento que acaba motivando várias pessoas. Depressão e Graça é uma de suas obras, e o senhor passou por um momento difícil na vida que acabou o inspirando a escrever esse livro. O que trata esse livro, Depressão e Graça, e o porquê que o senhor chegou até ele? Ok, eu cheguei até ele, eu acho que todos nós passamos momentos difíceis na vida, né? Temos histórias das quais nós não gostaríamos de nos lembrar, mas Deus me deu a graça de, nesse tempo, estudar um pouco sobre sofrimento, e foi a época em que eu comecei a pastorear a Igreja Batista Liberdade, sobre a qual hoje eu sou pastor, e aconselhar muitas pessoas que lutavam contra a depressão. E eu comecei a escrever para elas e a estudar na palavra casos de pessoas em muito sofrimento, ou pelo menos passando por coisas que eu as ouvia dizer que estavam passando também. Coisas que hoje são diagnosticadas como depressão, mas que estão na Bíblia. Só que na Bíblia não são diagnosticadas, não são chamadas porque a palavra é moderna, digamos assim, né? Embora a ideia de uma depressão é a mesma ideia de um vale
na qual a pessoa se vê quase que morto. Então, a ideia está ali nas Escrituras. Elias mas ficou depressivo? Com toda certeza, e não só ele, como muitos outros. Era característica de depressivo? Sim, sim. Do início ao fim da sua vida, lá em 1 Reis, capítulo 18 e 19, que contam a história de Elias, a gente percebe claramente a vida de um homem que, enfim, teve uma alteração de comportamento, teve uma alteração de sono, teve uma alteração de alimento e outras. E aí vem todo o conselho de Deus, os conselhos mesmo, daquilo que ele deveria fazer de modo a sair daquela situação. E a gente percebe que o que Deus usa para restaurar o estado de Elias, que não era só emocional, mas físico também, houve uma espécie de psicossomatização nele, envolveu não só conselhos espirituais, mas práticas físicas, alimento e outras coisas mais. E aí eu comecei a estudar vários desses casos na Bíblia, casos como o de Elias, caso como o de Moisés, e Asaf, e Davi, e Paulo, e tantos outros, Caim, e tantos outros. Paulo também. E como a graça de Deus se manifestou diante de cada um desses casos, os aconselhando, ou pelo menos eles testemunhando de experiências que eles tiveram, que os fizeram repensar e os ajudaram naquele contexto todo, né? Então, isso me fez chegar a vários estudos. Eu criei um blogzinho, divulgava isso para os irmãozinhos lá da igreja e posteriormente acabou... E o blogzinho se transformou nisso? Pois é. Rapaz, com a graça que obra de Deus, sensacional. Mas o senhor tem outras obras também, né? Sim, São sim. quantos livros, pastor? São 4 livros publicados até agora. O primeiro foi Depressão e Graça, depois um outro livro chamado Uma Visão Cristã sobre a Bíblia, na qual eu falo sobre a história da perseguição da Bíblia e como a Bíblia chegou até nós. Um outro chamado Um Pregador da Graça, na qual eu conto a história de Benjamin Kitt, que foi um puritano do século XVII. E um quarto livro chamado Um Guia para a Nova Vida, no qual eu falo sobre as doutrinas básicas da fé cristã. E agora, até o final aqui do ano de 2017, provavelmente no mês de novembro, será o lançamento de um quinto livro chamado Unidos pela Cruz, que será lançado pelas edições Vida Nova. Unidos pela Cruz. Unidos pela Cruz. É uma espécie de comentário do livro de Paulo aos Efésios, no qual eu trato sobre a unidade cristã. Uau, show de bola. Isso. Pastor, nosso tempo está chegando ao fim, o programa passa muito rápido. Se o senhor tivesse a oportunidade... Bom, o senhor está falando hoje para praticamente todos os estados do Brasil, mas se pudesse reunir todos os protestantes em sua frente, nessa data tão importante que nós comemoramos 500 anos da Reforma, o que o senhor diria aos nossos irmãos crentes em Jesus? Eu diria para eles que nós precisamos voltar para as Escrituras, amar as Escrituras, ler as Escrituras, orar as Escrituras, cantar as Escrituras, ver as Escrituras. Quando nós praticamos a ceia do Senhor, o Verbo que se fez carne e que se deu no corpo e no sangue, voltar a trazer a palavra de Deus para o centro dos nossos cultos, dos nossos púlpitos, das nossas vidas. E não somente as Escrituras, mas voltarmos a pensar no valor da graça de Deus para a nossa salvação, na preciosidade que foi esse dom e que é esse dom da fé para a nossa salvação, que nada tem a ver com as nossas obras, com os nossos méritos. E isso fazer-nos pensar de que nós não devemos esperar glória nenhuma nossa, glória da minha própria vida como pastor, glória do meu ministério, glória da minha denominação, que nós deveríamos repensar essas coisas tão pequenas e tolas que nos dividem, quando na verdade a glória deve ser somente de Deus sempre. Todos esses lemas que os reformadores abraçaram com tanto carinho, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória, e essa ideia de que é somente pelos méritos de Cristo, somente por Cristo, somente para Cristo, somente em Cristo é que nós descobriremos e viveremos as bênçãos da salvação, a paz, a alegria, a vida que tanto pregamos e muitas vezes evangelizamos, mas que às vezes poucos de fato conhecem no nosso meio. Eu creio que é tempo para que não só comemoremos esses 500 anos da Reforma Protestante, mas que voltemos a essas doutrinas essenciais e básicas e que fizeram com que eles desfrutassem do maior avivamento que aconteceu na história da igreja. Eu creio, Heber, que, finalizando, se nós queremos de fato viver um avivamento no nosso país, nós devemos, muito mais do que qualquer coisa, voltarmos às Escrituras, revermos aquilo que os nossos irmãos revisitaram a seu tempo, para que hoje nós possamos experimentar esse derramar da graça como nunca nós experimentamos no nosso país. Pastor, para aqueles que dizem que os reformados são frios, eu faço essa pergunta para um dos maiores reformados que eu conheço no Brasil, que eu tenho a oportunidade e a honra de entrevistar hoje. Jesus vai voltar, pastor? Claro que vai voltar.
e vai voltar em breve, eu creio que essa é a minha esperança e deve ser a nossa esperança, e que a gente o aguarde com um coração que o ame e que busque a santidade, que busque a pureza, que busque aquilo que ele buscou, que busque tudo aquilo que ele previu e ensinou em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte. Que sejamos aqueles cidadãos do reino celestial, não é, de Mateus 5, 6 e 7, que aguardam ansiosamente, aqui é uma ansiedade boa, a sua segunda vinda, o seu segundo advento. Ali ele fala completamente de reino, né, pastor? Sim, sim. E que nós não só o aguardemos, mas já vivamos como se estivéssemos lá. Porque essa ética do reino de Deus é o que fará com que sejamos uma cidade sobre o monte. Ética do reino de Deus. Pastor, o senhor não sabe a alegria que eu tenho em recebê-lo aqui. Deus abençoe seu ministério. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Gostou? Sensacional, né? Tá aqui, ó, ele é o cara. Pastor Wilson, ele que veio falar sobre a Reforma Protestante. Eu indico esse livro, hein? Depressão e Graça. Sensacional. E o Sala volta na próxima semana com um novo convidado e com um novo tema. Deus abençoe a todos e feliz 500 anos da Reforma Protestante. Tchau!